Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje as coisas estão um pouquinho diferentes. Vim aqui fazer um comunicado à doutora Daniela Silva. Ela está passando por uns probleminhas de saúde. Nada sério, mas ela vai precisar se afastar por uns tempos. Então, nos próximos episódios aí seremos nós, né? Eu e vocês. Então, bora que tem jeito. Tudo tem jeito, inclusive para os probleminhas que a doutora Daniela está passando, tá? Bom, meu nome é Marta Lobo, acho que vocês já sabem, né? Mas não custa reforçar, né? E hoje também estamos diferentes num outro aspecto. Hoje nós temos 3 convidados aqui. São 3 irmãos que fazem um trabalho dando aula de dança mais popularmente de samba enredo, né, para passistas e etc. Mas eu já conheço eles há bastante tempo, eu sigo eles há bastante tempo, eu acho o trabalho deles sensacional. Então, com vocês, Marcos Prado, Mari Prado e Victor Alonso. Eles são o Método MP. E agora eles vão passar aqui, fazer as suas considerações, explicar pra gente o que é, tudo. Então, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria que vocês, primeiro, assim, falem olá, digam a que vieram e etc. Mas eu quero que vocês falem quem são vocês. E aí vocês... Ladies first, né? Com certeza. Right. Tudo bem, Marta? Bom dia. Bom Espero dia. que você esteja bem. Espero que a doutora também fique bem, que logo possamos estar de volta na presença dela também. Com certeza, com certeza. Sou Mari Prado. Sou professora de dança de salão e samba no pé. Tenho 37 anos. Sou mãe de 3. E tô muito animada para saber o que vocês querem saber da minha vida. Não, né? Eu bora tô lá. muito animada para saber sobre tudo que nós vamos conversar hoje. Exatamente, Victor. Victor Alonso na área, muito obrigado pelo convite, Marta. Nós muito aqui agradecemos. Obrigado ao Tem Jeito por receber nós do Método MP. Estamos aí nessa caminhada louca chamada vida e lutando dia a dia em busca das nossas conquistas. Então bora lá bater esse papo gostoso que eu tenho certeza que há de ser. Exatamente. Bom dia, Bom boa dia. tarde, boa noite, né? Tudo depende Bom da dia, hora boa que você tarde. tá vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito obrigado, Marta, primeiramente pelo convite. Estamos muito felizes por estarmos aqui. E, doutora, forças, né? Aguardamos você aqui. Porque agora a gente está convidando você para estar aqui de volta, né? Exato. Nós vamos te entrevistar. Exato, e vai ser incrível. Então, vamos para esse momento incrível que nós estamos vivendo aqui com vocês. Bom, primeiro assim, eu acho que a primeira curiosidade, eu acho que é interessante vocês falarem, pelo que eu entendi, analisando a história de vocês, primeiro, quem era mais focado com a dança era o Marcos. Sim. Vocês vieram num momento posterior. Como que foi essa evolução? Começa a contar ali do princípio, como que vocês começaram? Na verdade, assim, muito lá atrás, desde muito criança, eu já gostava de dançar. E, na verdade, eu comecei tocando instrumento, mas eu gostava de dançar também. E aquela coisa de você não saber se você toca, se você dança, se você faz as duas coisas ao mesmo tempo. E aí você batuca numa coisa ali, num pote de sorvete, uma besteirinha, e você vê que você tem jeito para aquilo. E você se joga e fica brincando com as músicas que tocam no rádio, até mesmo na época da fita, né? Uhum. Que a gente ouvia bastante. Eu sou da fita também. Entendeu? Dessa época aí. A gente não precisa falar de Detalhe. idade. Na época, fita, vinil. Eu falei a minha idade, então... Exatamente. eu falei Quando a minha você idade, fala da sem fita, problemas. quando você Entrega a já idade, né? voltou a fita na caneta Bic, Entendeu? tá É o lascada. caminho sem volta. Então, nessa época aí. E aí, os primos, no quintal onde morávamos, decidiram montar um grupo de pagode. E a gente se juntou, e eu era o mais novo, e eles viam o que eu conseguia fazer. E meu pai, vendo que tava dando certo, não era uma brincadeira, sabia fazer direito, decidiu me dar um instrumento. Que na época chamava-se de timba, e hoje fala muito tantã, enfim. Que era menorzinha, que eu ainda pegava... Tantanzinho, né? Isso. E pegava, inclusive, a alça de uma bolsa dele de jogo pra colocar pra eu conseguir segurar, porque eu não aguentava, porque eu era menor do que o instrumento, se deixasse. E aí também tocava um pandeiro na época, enfim. E nessa brincadeira veio aquela época dos anos 90, muito axé. Então a gente dançava muito, se divertia. E todo pretinho, na época, queria ser o jacaré da vez, né? Exatamente. Não tinha como, né? Todo mundo que gostava Todo de dançar. mundo, ou era Sheila, ou era outra Isso. Sheila, ou era o Isso. jacaré. Época da própria
Carla Pérez, que Carla veio Pérez antes também. É que da eu sou Débora eu sou Brasil. da geração, a loira do Tchan, a Sheila Isso. Mello, É. entendeu? Eu tô um pouco antes ainda. É. E aí, nessa época aí de dançar, se divertir, você vai vendo que você tem aptidão pra coisa, você gosta daquilo, você tem coordenação motora, digamos assim, né? E aí eu, sim, sem focar muito em percepção, eu só fui dançando à vontade, me divertindo, no caso, muito eu e a Mari. E aí eu recebi um convite uma época de fazer aula com o professor, no caso, que é o Creolé na época, que ele ensinava dança em casal. Era o samba rock na época e tinha um pagode também, que é dança em casal. Só que samba rock já é de Criolé? família. Isso, que ele Eu era já no ouvi passista da falar, Vai Vai. eu conheço. Isso, muitos anos. Não conheço pessoalmente, mas já esse nome, essa Sim. figura já é veio na familiar. minha Foi memória, por muito é tempo familiar. o símbolo do samba paulista no lado masculino foi Uhum. ele. E aí ele tinha essa escola de dança lá, que é inclusive no Somebody Love, que é uma balada, que muita gente Também conheço. já participou. Conhece bem, né? Conheço. E, e Essa essa, Mari fala. e essa aula era lá. E era todo domingo. Tanto que a gente saía dessa aula e já descia pro ensaio no Vai Vai. E foi ali que eu comecei a aprender a dança em casal. E dali em diante eu fui fazendo muitas aulas, que a Mai depois vai entrar pra dizer essa parte que ela também fazia. E chega um tempo que a gente vê que, tipo, estacionou. Não é tipo assim, já aprendi tudo, sou ótimo, sou incrível, não. Mas estacionou, não tinha muito o que aprender dali em diante. E aí, na época, eu e a minha parceira, nós dançando, e aí nós dançávamos em vários lugares e tal. E as mães conversavam muito, né? Ó, a gente precisa levar assim, assim, assado. Aí viram um programa, na época da Note a Note, que era na Record, que era com a... Kátia Fonseca. É, antes ainda tinha uma outra pessoa, mas aí a Kátia já estava nessa época. E o professor... Era a que era o loira, Ricardo- Claudete? Isso, ela Claudete, passou. é. Quando ela saiu, entrou a Kátia, elas viram que tinha o professor Ricardo Liendo, que ele dava aula lá e tinha o telefone. Entraram em contato. Atender e falaram, tá, igual as crianças aqui. E nós fomos um dia lá. Vamos ver como eles dançam. Resumindo, eles viram a gente dançar lá. Não, eles precisam fazer aqui, a gente precisa ensinar. E fui aprender a dança de salão em si, que eram os outros ritmos. Salsa, samba de gafieira, zouk, soltinho, tchá-tchá-tchá, forró, merengue, coisa que hoje em dia nem se ouve muito falar. Bolero, tango. Então a gente foi para aprender esse tipo de dança. E desde essa época aí eu não parei mais. E fui fazendo aulas, e fazendo aulas, e fazendo aulas, e aprendendo, estudando, porque era uma coisa que eu via que eu gostava. Então eu saía de lá, eu saía da minha casa, que eu morava em São Judas, na Zona Sul, ia até a Marechal, ali bem perto do metrô mesmo, Uhum. e de lá eu voltava pra Conceição, que era uma estação depois de São Judas, pra ir pra escola. Então, tipo, era um vai e vem danado, e aquela época das vacas não tão gordas, né? Nada gorda, bem magras, e ainda, como era muito criança, ainda dava pra dar aquela enganada, passar por baixo, então, né? Que é aquela coisa que você tinha que pensar. Não dá pra você só gastar com condução, sendo que tem aquela coisa pra colocar dentro de casa, né? Uhum. Então, na época, meu pai era muito desacreditado, sempre foi. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 96, 97, 95, 96, 97. 9 e 10 anos. Isso. Nossa, muito novo. Muito novo. E aí eu não podia ir pra essas aulas acompanhado. Porque a condução era só, de fato, pra mim, quando tinha. Como eu deixei aqui, né? Passava por baixo, porque não dava pra tirar da Uhum. mesa pra colocar na condução. Então, eu ia pra aula sozinho. Engraçado, né? Eu fico observando essas histórias. Eu me lembro de eu ir atravessar São Paulo. Eu morava no Jabaquara, morei um tempo no Jabaquara, e eu vinha pra Zona Leste sozinha, Uhum. com 10, 11 anos. É isso. Nossa. Oh, mas eu nem cogito Sim. essa hipótese do meu filho fazer isso Porque os sozinho. tempos são outros, né? E São não dá outros, pra- mas né? antigamente nós Né? éramos mais independentes. Era. Sim. Nós tínhamos Era uma outra que dar época. de cara com a situação e não era tão, sinceramente falando, perigoso como é hoje. Isso A é realidade é verdade. essa. É A verdade. gente tem que trabalhar a realidade. Além daquela época não tinha a maldade que tem hoje. Não tem. É. Perigo hoje é maior, mas Sim. a maldade Já hoje existia, tá mas não era muito tão grande, pesado, né? Exatamente. E aí Minha eu mãe tinha que ficava muito fazer. apreensiva. Muito. Não ficava Ai, tranquilo mas em casa. lógico que Nossa, ficava. Ela ficava E outra, muito não tinha um apreensiva. celular pra falar, cheguei. Não existia um Exatamente. WhatsApp. Não tinha um SMS na época. E muita Malemar era gente bip não quem tinha tinha. telefone Nem em em casa, casa. porque Uhum. era uma fortuna ter um telefone. Teléscopo. Exato. Não sei quem é mais jovenzinho aí, só fazer um parêntese. Telefone era penhorado em processo
processo trabalhista, linha de telefone era penhorada, porque valia uma fortuna. Quem tinha era um patrimônio. Sim. Vamos dizer assim, quem tinha uma linha telefônica no dinheiro de hoje tinha um patrimônio aí de 15, 20 mil reais. Entendeu? E não era todo mundo que tinha telefone. Às vezes Você a vizinha usava, tinha. a vizinha Passava um tinha. recado. Exatamente. Vivi muito isso, E viu? a gente viu. E os orelhões? E o orelhão. Saia correndo pra atender. Eu tive bip da Teletém. Quem não teve? Poucos tinham, mas naquela época, como criança, não tem, não. Hoje em dia, uma criança de 7 anos, 8 anos tem um iPhone. Exato. E a gente veio ter celular quase com 15 anos de idade, né? Vamos dizer Exatamente. Ainda o primeiro celular era aquele pra jogar o jogo da cobrinha. Entendeu? O olho azul. Azul. E aí a gente Nokia. viveu toda essa loucura, fazendo aula incansavelmente, atravessando a cidade para fazer aula. E aí eu não paro, né? Daí em diante eu vi que esse era o meu caminho. A única pausa que eu tive foi um pouco entrei no esporte, conseguia conciliar o esporte com a dança, mas aí tava ficando muito corrido, que às vezes tinha que sair do jogo, era um tempo de tomar um banho, alguma coisa, e já sair correndo para ir para um show. E aquela época que, além da vaca ser muito magra, é a época que é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar. Era um tênis só pra tudo. Era um tênis pra ir pra escola, era o tênis que eu usava pra jogar, era o tênis que eu usava pra chegar ao tal local que eu ia dançar, que eu não dançava de tênis, óbvio. Mas pra todo lugar que eu tinha que ir, eu usava esse tênis. E como eu jogava, ele queimava muito o material. Parecia como um couro, ele queimava muito no chão da quadra. E aí chegou uma época que eu tinha que fazer uma coisa que era absurda, assim. Pasta de dente Colgate. Inclusive, podia me patrocinar, viu? Porque eu usei muito Marquem você. a Colgate, E é a branca, por viu? Não vem com favor. aquela. Entendeu? Pintadinha, não. É, não vem Mentira, era Colenos. Não, Era para. Colenos, você usava. Da branca. Eu passava no tênis pra poder tirar aquela marca do queimado, porque não saía, porque não era sujeira. Era o queimado da Olha quadra. a receitinha, hein? Olha a Eu receita. passava aquilo pra deixar. Até Só hoje. que a noite era incrível. Até hoje. A noite estava incrível. Só que aí um dia nós fomos pra um lugar que tava muito claro. Era noite, mas uma quadra da escola de samba, que eu não vou citar a escola agora. E aí tava muito claro. Quando eu cheguei, que eu tava com uma camiseta branca, inclusive, no dia, que meu tênis reluzia mais que minha camiseta, a minha vontade era de me esconder, porque era muito gritante. Porque na rua a gente foi andando, a noite tava de boa, não tava um branco normal. Quando chegou na quadra, que tava muito claro, a sorte tava cheia, eu quis ficar mais no meio da multidão. Eu nem dancei muito, de vergonha. Então, começou nesse sentido aí, nessa época toda, que eu não parei de lá pra cá. E aí eu acho que eu não vou falar muito pra eles poderem falar, senão corta muito. Mas assim, você sempre seguiu na a dança. vida A vida inteira. inteira. Pra não dizer que não, mesmo nessa parte do esporte, eu não deixei de dançar. E uma época eu fui garçom numa lanchonete aí, um pouco antes de eu. Eu vou falar disso. Ela fala isso Gente, mas porque, essa é a melhor parte. Tem que falar da isso. história. disso. Não, vai falar porque assim. a gente ficava tão meio que revoltado com o trabalho, que na verdade eu não queria fazer aquilo, era mais pra ter uma renda. Que o primeiro dia que a gente trabalhou, a gente ficou tanto tempo em pé que a Maria não aguentava andar pra voltar pra casa. Não aguentava andar mesmo, dar um passo. É que é duro, né? Quando você, pra chegar ao seu sonho, você tem que Uhum. trilhar Outro caminho. outros né? caminhos. Eu me formei com 31 anos. Eu me formei em Direito com 31 anos. Eu entrei na faculdade quando eu deveria estar saindo da Sim. faculdade. Porque a vida não me permitiu entrar na faculdade no momento Antes. em que eu Sim. queria. O Ou no destino momento foi em que outro, seria né? natural, Sim. né? E eu entrei na faculdade, eu acho que eu já até contei essa história aqui, assim. Me chegou uma oportunidade de uma promoção, só que para eu ter a promoção, eu tinha que estar na faculdade. Aí eu fui na faculdade, que era do lado do meu trabalho, fui lá, cheguei, fiz o vestibular, cabia no meu bolso? Cabia. Eu ganhava R$530 líquido por mês e a minha faculdade era 490 até o 5º dia útil. Se passasse, eu não conseguia pagar a faculdade. Então, eu vivia com R$40 por mês. Era essa a minha vida. Então, tem até a história do croissant do Benjamin Abraão, que ela é famosíssima já no meu meio, que eu não tinha como comer na faculdade à noite. Sim. Entendeu? E tinha o quiosque do Benjamin Abraão, do croissant de 3 queijos, que eu ficava salivando naquele croissant. Guardando um dia. Mas depois eu consegui comer, graças a Deus, mas... Sim. Então, assim, você vê como que os caminhos da gente são tortuosos, né? São. E aí Sim. entram vocês, que teoricamente se afastaram um pouco dessa situação de dança num primeiro momento, você ainda conciliava, né? Eu conciliei por muito tempo, na verdade.
Nessa época que ele começou a fazer aula de pagode, uma semana depois eu comecei a fazer junto, Uhum. porque o Criolé, na época, falou, não, conversa com a menina que cuida, ela faz um valorzinho aí bem simbólico para fazer os dois e tal. E eu entrei e comecei a fazer. Foi muito bom, foi um aprendizado maravilhoso. Eu aprendi ritmos que nós estávamos aprendendo antes. E, na verdade, quando ele começou a fazer aula com o Ricardo Liendo, ele voltava para casa e me ensinava tudo que ele tinha aprendido no dia. Então ele falava, olha, eu fiz isso e minha parceira fez isso. Então você tem que fazer a mesma coisa, porque quando a gente começar a dar as aulas, você tem que saber tudo. Então ele me ensinava a minha parte e a parte dele. Então ele vinha para casa, nós estávamos em horários diferentes na escola, então quando eu chegava em casa, aí ele falava, olha, hoje eu aprendi gafieira, então você tem que fazer tal coisa assim. Quando eu fizer isso, você faz aquilo e tal. Aí na outra semana ele já aprendia outra coisa. Outro ritmo. Aí, ainda bem que a cabeça, né, era De criança não de tinha problemas, criança, né? né? Sem preocupação. Vinha tudo fácil. Cabeça vazia, né? Não Era tem boleto pra tranquilo, pagar? né? Como eu brinco, Exatamente. né, eu falo, gente, criança não paga boleto. A cabeça tá Exatamente. aberta para todas as coisas. Por isso que a gente tem que Eu cultivar, conheci né? vocês de um vídeo de vocês dançando na praia. Sim. Dançando perto do chuveirinho, assim, tem um Isso. chuveirinho de praia, assim, perto. Foi quando eu conheci vocês. Foi o Isso, primeiro esse- vídeo de vocês que eu vi. Esse vídeo foi bem... Divisor. Ele foi um divisor Foi. mesmo, principalmente para mim, né? E aí eu comecei a fazer a aula. E depois de um tempo, eu ficava muitas horas lá com ele, porque aí nós, no ano seguinte, nós estávamos no mesmo horário na escola. Então, nós íamos juntos para o Ricardo Liendo, para a aula dele, e depois nós voltávamos juntos. Estava melhor, aí né, eu conseguia estar junto. E nesse mesmo ano, eu comecei a trabalhar com o Ricardo Liendo, atendi os telefones dele nas fala quartas-feiras, como quando eles iam você pro começou. programa. Porque eu sou pra frente, né? Porque eu sou muito pra frente, Telefone né? tocando O lá. telefone Colocou no tocando lá, eu como em tudo, Ela se né? empregou. O telefone tocando lá, eles fazendo aula do outro lado e... Tipo, você tá precisando de Não, e uma assim, assistente, ó, entendeu? Ele tinha uma pessoa que era uma pessoa que fazia muita coisa pra ele. Era uma faz tudo muito... Uma pessoa muito acessível pra ele. Mas eu acho que ela tava longe. E o telefone tocando, e eu incomodada com aquela música. E eu com sono. Adolescente, né? Tinha 12 para 13 anos. Aí eu falei, atendi o telefone. Aí eu sabia o nome do lugar. Aí eu falei, né? Companhia brasileira dessas... Companhia Brasileira de Dança de Salão, bom dia. E foi. Ai, tudo bem, gostaria de saber informações. Olha, deixa seu nome, seu telefone. E daqui a pouco a pessoa responsável entra em contato. Que era outra pessoa. Uhum. Aí atendi uma vez, atendi duas, atendi três. Resumo. No final do dia, ele falou: você não quer fazer isso? Eu falei: eu quero. Tô aqui sempre, vou estar aqui toda semana mesmo. Ele: não, você não quer fazer isso todo dia? Aí a gente combina, eu falo com a sua mãe, você vai. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi. Desse lugar, eu fiz milhões de coisas na minha vida. Quantos anos você tinha nessa época? 13 anos. E já tinha um 13 anos, salário olha, mínimo, 13 né? anos. Já tinha Eu salário. ganhava um salário ótimo pela idade que eu tinha. Sim. Nós começamos a mudar a vida da nossa família ali, né? Porque eu comecei a trabalhar, ajudava minha mãe. Ele também já fazia os trabalhos dele que começaram a ser remunerados. Então, Dançava 3 Porque ele- músicas e ele ganhava um dançava- salário mínimo. Olha que beleza. ele começou a dançar com o Ricardo, começou a melhorar muito também. E dali nós começamos a mudar várias coisas. E dali também eu comecei a entender que eu posso dançar porque eu gosto, porque ele tá me ensinando de graça. Não preciso fazer aula em lugar nenhum. Mas também eu posso atender o telefone, falo bem. As pessoas gostam de falar comigo, as Uhum. pessoas se interessam pelo que eu tô falando. E vou como continuar. sabia também já algumas coisas, quando tava em aula lá, se ele precisasse mostrar alguma coisa e não tivesse ninguém, ela ainda levantava e E entrava ajudava na e sala como fazia- exemplo. Alguma coisa. Então, isso foi trazendo várias outras oportunidades. Então, eu fiquei por uns 17 anos por aí, fazendo dupla jornada. Dançando e trabalhando em tudo o que você pode imaginar. Eu fui operadora de telemarketing, eu montei equipe de telemarketing, eu trabalhei em clínicas, hoje não vou citar alguns nomes, mas trabalhei em clínicas que hoje são maravilhosas, laboratórios que são maravilhosos, hospitais que são incríveis. Então tive e a meu último trabalho formal, né, como nós dizemos, foi no Hospital Beneficência Portuguesa, que foi um hospital que me deu então é por muita... isso que vocês ficam ali no Centro Cultural. Nem Tem tanto, essa ligação. Nem tanto, mas o que aconteceu universo mesmo. no meu segundo ano de Beneficência Portuguesa, no meu primeiro ano, no final do meu primeiro ano, eu já estava ali, dando umas aulas avulsas de samba no pé. E aí começou eu dava uma aula no sábado.
Então eu saía do Nossa sábado, senhora, voltei lá atrás agora. Porque, eu, para quem eu não trabalhava sabe, a semana toda e depois dava aula no sábado. a gente vai deixar aqui as redes sociais deles, mas para quem não sabe, eles dão aula lá no Centro Cultural aqui em São Paulo, que fica ali na Vergueiro, aliás é um lugar espetacular para você conhecer, quem é de São Paulo. E eles dão as aulas particulares, além de dar aulas particulares na residência da pessoa, em locais específicos, eles dão aula ali. E fazem uma vez por mês que vocês fazem um aulão? Não, Toda toda segunda-feira. semana. Toda Se segunda-feira? o tempo fica muito ruim, óbvio, aí a gente dá uma cancelada. Mas se é uma coisa que não está chovendo muito forte, E toda segunda-feira é 8, né? 7h30. 19h30. Mas eu fui às 8, não fui às 8? É que na época era lá A atrás. gente trocou aí um pouquinho. Na Eu acho época que eu fui às 8. É. Bom, 7h30 lá no Centro Cultural, aí vocês veem aí as redes sociais dele para ver pagamento. É um preço mais acessível por ser um Simbólico, aulão, sim. né? Aí é muita gente que vai, né? Vai. Sim, Vai e- bastante E gente. Isso porque nós limitamos também, né? Porque também não dá para Senão não- atender E agora tem um certa Senão forma. perde a qualidade também. E tem um né? outro público lá também, que faz com outro ritmo, e a gente também tem que ter essa noção de que outras pessoas também usam o local. Sim. A gente já ficou na parte externa, que é uma parte maior, mas a gente divide com o pessoal que faz também, que é um grupo E grande. burocraticamente é tranquilo para usar lá o espaço? É tranquilo, o Centro Cultural, digamos que a gente chama de corredor dançante. É um corredor que quando você vem do metrô de ponta a ponta, você vê b-boy, você vê dançando kizomba, zouk, salsa, samba rock, tem o pessoal do street dance, tem batalhas, tem jazz, tem o pessoal que dança vogue, tem a gente com samba, tem época de carnaval, casal de mestre e porta-bandeira, Pessoal do K-pop. K-pop, legal, tem legal. músicos, tem gente Eu achei que aprendendo a tivesse tocar. alguma formalidade Teatro, de burocrática repente, para tá um poder Lá silêncio. tem usar aulas lá. de instrumento também, em Isso. alguns lugares. De repente tá um silêncio e alguém fala, cala a boca, você fala. É teatro. Tá rolando. Tem É um várias coisas. espaço A gente- público cultural. É muito incrível. Muito legal. Eu fui lá algumas vezes para estudar. Eu acho que eu fui assistir uma peça lá. Sim, Eu passava muito por lá porque eu estudei na Uninove do Avergueiro, né? Sim. do lado. Eu comecei a faculdade lá na Uninove do Avergueiro e depois eu fui para Barra Funda. Então eu até conheço bem lá. Mas voltando a você, quando foi o seu start, assim? Falei, não, é agora. Foi em 2017. 2017 eu falei, eu vou parar tudo, porque tudo que eu faço CLT, digamos assim, tudo que eu faço CLT eu amo, mas não me faz feliz, não me faz integralmente feliz, né? Em 2017 já tinha filho pra caramba também. Meus filhos Filho pra caramba, filho pra caramba, filho pra caramba. Então, assim, a minha filha caçula, minha terceira filha, já estava com quase 7 anos. Eu falei, caramba, eu não tô vendo, sabe, isso acontecer. Não tô vendo, né? Se a caçula já estava com 7, a mais velha já era adolescente. Então, eu já estava nessa fase, nessa transição de pensar, poxa, eu preciso ver mais isso. Eu preciso ver outras coisas, né? E aí eu dei um start, né? Em tudo. Eu ia falar um palavrão agora bem... Porque eu sou... Pode falar. porque eu sou Pode falar, tá liberado. eu sou Você muito- ligou, foda-se. Mas eu liguei um foda-se pra tudo na minha Bem vida. grandão. Mas foi gigante. Eu encerrei... Gigantesco. Eu encerrei vários ciclos da minha vida. E foi um foda-se gigantesco mesmo, pra muita coisa. E aí, dali, eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu gosto. E ele já tava vindo já de um tempo. Ah, mas é isso. Você não tá bem. Você chega irritada, você chega mal-humorada. Porque eu não sou assim, né? Eu sou brava, mas eu não sou irritada, mal-humorada. Você chega em casa mal-humorada. Chega em casa irritada. Ó, as crianças, que não sei o quê. Não sei o que lá. Começou a me dar umas broncas. Então, vamos fazer o que você quer. Eu falei, não, beleza, mas eu não posso, tenho 3 filhos. Eu não posso largar assim, não ter uma estabilidade que já era o que Mas estava uma dentro hora da minha você cabeça. precisa dar o passo. Exato. Não tem jeito, você precisa dar o E era o passo. que estava na minha cabeça, já era uma coisa enraizada. E por Eu conta também da preciso criação. ter... Na nossa família, quem pariu o Matheus? Que o balance. É sobre Exatamente. isso. Mas Então, eu eu sou, tinha eu que- sou dessa opinião também, eu tinha querendo ou que não. fazer tudo para criar. Então, o que é criar? A minha mãe criou a gente também com bastante dificuldade, né? Nossas avós criaram Sim. nossos pais e tios com muita dificuldade, nossa família, né? Então, a gente entende que isso é uma responsabilidade muito grande e que tem dificuldade. Então, eu não queria que meus filhos também passassem por todo esse caminho. Mas tinha que dar um passo, né? E eles passaram por tudo que tiveram que passar. Eu só agradeço por isso, né? Por não ter colocado eles em uma situação tão ruim, mas que eu coloquei cada um numa situação onde eles pudessem suportar aquilo junto comigo e me fazer
Hoje eles pra têm quantos frente. anos? Essa de 7 tem... Não. De 14. 7 na época. Vamos começar de 14 trás pra agora, frente. Vamos começar de trás pra frente. A Ayla tem 20. 20. O Ian tem 16 e a Kiara tem 12. Os bebês da Copa. 3 filhos de Copa. Nossa. Então, Os bebês da sempre Copa. na Copa. 2002, 2006, 2010. Nossa! Tava Vamos planejar pra não comemorando, ter hein? mais Copa. Ou tava comemorando ou tava afogando as mágoas, né? Então. Vai saber. Algum jogo ela deixou de assistir, né? Exatamente. 2002 eu tava pulando com a criança em casa, que ela tinha nascido há dias. Gente, eu tenho um No de final da 7 Copa. e eu fico enlouquecida. Enlouquecida. O Murilo me deixa louca. Mas isso eu devo muito a toda a responsabilidade mesmo de família, né? Tudo que nós somos, como nós levamos. De e avó, de mãe, de tudo. eles são, assim, as melhores pessoas que eu podia ter na vida, ou as melhores pessoas que eu fiz, porque fui eu que fiz. É que eu Né? Então- acho, eu tenho uma certa opinião, assim, quando a gente é forjado na dificuldade, quando a gente vai passar isso para a próxima, e eu penso que os seus avós, os seus bisavós, eles vêm trazendo essa dificuldade, Sim, além do fato da questão da cor da pele, que tem, muito. que hoje tá melhor, mas já foi pior, e tá melhor mesmo, vai saber se tá, entendeu? Eu Uhum. acho que não tá. Eu também né? não. Então, assim, mas quando a gente é forjado na dificuldade, eu vejo por mim, eu fui forjada na dificuldade, né? Eu falo que quando eu era criança, eu não tinha leite para tomar. Eu tomava café preto. Tanto é que eu tomo café preto de madrugada e ele não faz nenhum efeito na minha vida. Entendeu? já tá Porque eu acostumada. já tô acostumada. Tomava aquele leite C de saquinho cinza. Nossa, cheio de nata. Entendeu? Uma vez por mês, quando dava para minha mãe comprar, porque eu A também dificuldade sou é grande. filha de mãe solo, né? Minha mãe teve 2 filhos só, mas a dificuldade é a mesma. Criar um filho, criar 6 é a mesma coisa. Então, eu vejo por mim. Mas isso tem o bom, tem um lado bom e tem um lado ruim. Quando você é criado na dificuldade, você passa valores para os seus, né? Para os seus filhos, para as pessoas que estão ali próximo de você. Valores muito importantes e assim, eu tive diferenças inúmeras com a minha mãe. Hoje minha mãe está com princípio de Alzheimer, né? Eu tive diferenças inúmeras com ela. Só que a parte de valor, de caráter, honestidade, retidão de caráter, eu trago dela completamente, entendeu? E eu tento passar isso pro meu filho. Só que como eu passei muita dificuldade, eu também tenho aquela assim de que não querer Não que vai ele passar passe o que eu tanta passei. dificuldade. Exato. Só que aí teve certo momento que eu percebi que eu tava meio criando um monstrinho. Porque é Sim. normal, é natural isso acontecer. Entendeu? Tipo, você tem tudo, você come o que você quer, no meio da semana, E ainda ai, mãe, reclama. eu quero comer um lanche. Ah, tá bom, vamos comer um lanche. E aí tava ficando muito, sabe? Tipo, narizinho empiné. Cortei tudo. Cortei presente. Agora ganha presente na época que tem que Mas mãe ganhar raiz é presente isso, mesmo. tem que saber a hora certa. E é Entendeu? errando E que se você merecer, acerta. né? Exatamente. E Ainda eu bem que você percebi. viu. É. Pior é quando você não vê e ainda tá achando Porque a bonito. gente já tá disposto a criar pessoas de caráter duvidoso hoje, né? Tudo traz isso pra gente, né? Tá muito A difícil, né? internet, a liberdade demais, né? Ah, só vai ali se for comigo, eu levo e busco, eu faço. Então, nós também, mães, ficamos totalmente dependentes, né? Eles acabam sendo os nossos direcionadores, né? Meus filhos me direcionam. Então, eu trabalho depois que eu deixo meu filho na escola. Aí eu Eu só vivo posso fazer depois que eu tudo fizer depois do tudo filho. do filho. Isso eu aprendi com a minha família, tá? Como o Marcos falou. Você pariu, você vai cuidar. Eu fui mãe na adolescência. Então, você pariu, você vai cuidar. Então, tinha que estudar, tinha que cuidar de filho, tinha que trabalhar tudo ao mesmo tempo. E minha mãe cuidava da minha filha pra eu trabalhar e pra eu estudar. Fora isso, esquece. Não, eu fui ver a rua depois, sei lá, 7 meses depois que ela nasceu. 8 meses depois que ela nasceu. E mesmo assim, saindo em família, assim. Não é baladinha, não. Não, saindo em família, sabe? Não é que assim, nem hoje. O povo deixa e vai. vamos pra escola de samba, vamos. Todo mundo vai junto? Todo mundo. Então, E arruma o bebê vocês e são vai. cria da Vai-Vai mesmo. Somos. Assim dizer que É cria da Vai-Vai mesmo, né? Isso. E, Vocês permearam em outras escolas, né? mas isso agora. mais né? recente. Isso, bem Isso. mais recente. E aí, depois que eu, em 2017,
deixei tudo. Depois de 16 anos, eu voltei pro carnaval. Ai, que Depois de delícia. 16 anos fora, eu ia pros ensaios, ia pra tudo, mas eu voltei pro carnaval nessa época. E voltar pro carnaval me trouxe mais essa questão das aulas de samba no pé, com mais força. Então, a gente dava aulas de dança de salão, mas a gente fazia as aulas de samba, eu fazia muito menos por conta dos meus horários com o trabalho, e aí, com essa volta, eu trouxe mais a fundo essa parte das aulas de samba no pé. Tá, a gente já volta a falar disso. E o senhor foi o que foi agregado mais por último, ou não? Eu tô errada? Ah, eu sou uma história louca. Ai, se for falar de dança em si, cara, Você é casado, namora? sou cigarro solto. Cigarro solto, Eu sou você, do Marcos? mundo. Eu, na verdade, eu costumo dizer que eu prefiro sempre trabalhar do que... né, porque é a frase que diz assim, antes só do que mal acompanhado, ela faz muito sentido. E ela faz muito E no sentido. dia de hoje, muita gente falando que gosta de você, que te ama, que isso, Sim. aquilo. Um mês depois. É. Então eu prefiro viver, né? E quem trabalha muito também tem um probleminha pra se Tem. relacionar, Mais um né? motivo, entendeu? Exato. É. Que aí quem entrar vai querer Ah, exigir, eu dizem não Mas quero a que gente ninguém dá um exija, não. jeito, viu? Dizem que tem Não, isso, dá um né? jeito, mas assim, bem ou você gostoso. encontra, ou Bem você gostoso. encontra aquela pessoa. Que te Não, aceita do jeito que você, Você é. pegar pessoas por aí É isso aí. é uma coisa, É isso aí. né? Isso daí dá pra fazer É e sobre se isso aí. arruma tempo. Às vezes, de tarde, entre um cliente e outro, você arruma Nossa, o tempo. inesperado é a melhor coisa. Exatamente. Mas a Já questão estamos mudando do a vertente do relacionamento, a podcast. questão do relacionamento. É, relacionamento mesmo, só eu. Só você, né? Só eu sou corajosa. E você é Né? casada com um novinho, né? Recente. Recente, bem recente. Tô brincando, Porque tá? depois. Mas ele é Mas novinho é real. mesmo. Eu e o Não, Gabriel, é que eu nós acho o temos. máximo Eu e isso, o Gabriel, entendeu? nós temos 12 anos de diferença, né? Eu tenho 37 e ele tem 25. Eu tenho um maior medo de me relacionar com gente, mas porque eu já me relacionei. Eu me dei eu mal. tenho medo, mas eu vou com medo mesmo e é assim que a mas é gente isso mesmo. vive, né? Isso tá escrito no meu status do celular. Se eu- der medo, vai com A medo gente tem mesmo. medo, Já mas que eu tá fiquei gostoso, muito tempo deixa. solteira depois que eu me separei. Né, eu tive um relacionamento, um casamento de 15 anos. Então, eu fiquei muito tempo solteira também. Eu tive muito tempo para avaliar várias coisas, para avaliar se eu queria só ficar cigarro solto como o Vitor, Cigarro ou se eu solto. queria só Adorei ficar, essa ou se expressão. eu queria trabalhar mais e viver como o Marcos. A gente tem eu tive esse tempo. Eu tive Ele é o 5 mais anos aí. racional, né? Total. Alguém tem É que ser. ele que negocia, né? Porque eu falei com ele, eu chamei ele, aí ele me passou pra ele. Eu fiquei com o maior medo, É eu porque falei, eu isso faço não vai agenda. dar certo, Não, eu gente. faço É porque ele agenda faz a comigo, nossa esquece. agenda. Aí eu fico... E aí ele precisa alinhar Eu os controlo. Sim, horários exatamente, pra exatamente. gente não se perder, né? Então é mais por isso. Mas aí, voltando, como que você entrou no Bom, método, de fato? Na realidade, assim, do samba, graças a Deus, todos nós fomos nascidos e criados. Ao contrário deles, que tem berço Bela Vistense, eu tenho berço Camisa Camisa verdiano, sei lá. Camisa verdiano, camisa Eu tenho Barra Vila verdiano. Matildense. Você é matildense? É, camisa Eu sou matildense. verdense. Nossa, Meu filho estuda na Rua da Quadra minha hoje. adolescência Moro toda lá eu do passei lá lado. também. E aí, cara, foi tudo muito louco, mas em relação ao método MP, começou assim uma coisa do nada, porque eu era bancário, trabalhei em banco a minha vida toda, escritório a minha vida toda. E aí o Marcos, ele estava num musical chamado Terra da Garoa. E pelo fato de termos o mesmo perfil, ele fazia muito samba show. E eu estava iniciando com esse negócio de dançar na parte do samba, tava como passista, como malandro. Eu estava iniciando, eu era muito cru. E aí ele pegava, me dava o beabá e eu sempre fui muito curioso, eu sou muito dedicado. Se eu quero aprender, se eu quero fazer, se eu quero ser tal coisa, pode passar 10 anos, eu vou conseguir. Alguma hora eu vou conseguir. E aí ele estava tendo muito show, estava conseguindo conciliar a agenda, então eu comecei a entrar para substituí-lo. Comecei a fazer show, comecei a conhecer pessoas, fazer contatos e criar o meu próprio nome, a própria independência ali naquele métier de shows. E aí nessa brincadeira, eu chegava no banco, eu entrava no banco 9 da manhã, eu chegava em casa às 6h30 do show, era o tempo de tomar banho, e eu não sou adepto a café, não gosto de café, dar um start e ter que trabalhar. E ia trabalhar acabado, azedo. Porque depois do show você conversa Cozido, com né? o quê? Nossa. Conversava com os amigos, daí começa a tomar uma no Estadão, era a minha lei. Comia, já Aí bebia. melhorava, né? E daí ficava ali. E aí ia trabalhar muito virado. Porém, eu trabalhava com dinheiro.
Aí vem aquele negócio, aquele peso. E época de greve do banco, quem trabalha em banco sabe o que eu tô falando. É uma coisa muito cruel com nós que éramos, no meu caso, que era funcionário. Pensa um exemplo, 2 da manhã, um táxi passando para te pegar na porta da sua casa e te devolver meia-noite. Então, ficava, mais de 15 horas ali, um negócio louco, o povo gritando na porta do banco. Enfim, até que eu percebi que isso já não estava me fazendo bem psicologicamente. Tava engordando, tava ficando muito estressado e eu fumava. Fumava que nem um louco. Daí foi onde ele pegou e falou, eu acho que se você for por esse caminho, acho que vai dar certo. E a mesma coisa que a Mari falou, começou a falar, não, você tá muito estressado, você não é assim, calma, senta. E aí eu comecei a colocar na balança. Realmente, salário de bancário tem muitos benefícios, você tem uma estabilidade, porém eu não tinha vida. Eu não tinha vida, eu tava bebendo uma garrafa de uísque. A cada 2 dias eu bebi uma garrafa de uísque e fumava, sei lá, quantos maços de Marlboro. E novo, No né? lugar Ia da acabar água. com a vida, né? No lugar da água do uísque. Pois é, eu tô vendo. Não que tenha mudado algo. Parou de fumar. Eu parecia o Antônio Fagundes em Rei do Gado, cara. Era cigarro, papel e uísque. Era aqui, ó. Eu parecia o Jesus. Antônio Fagundes, te juro. E aí ele falou, vamos trabalhar, vamos Nossa, eu nem trabalhar. imagino você nessa cena, é verdade. Nem queira. Olha, nem imagino. Nem queira. Ainda bem que essa memória nós perdemos também. Graças a Nós Deus, né? perdemos. É que o drink continua. De uma forma maleável, perto de antes, claro. E aí o que acontece? Daí eu coloquei na balança, daí eu resolvi sair do banco. E assim, a minha família, eu vim de uma família que é o seguinte, se você completa 18 anos... Ai, minha tia falecida, espero que ela não se revire. Ela decidiu o que você tinha que fazer. Ela decidia. E daí eu falei, tia, meu sonho era ser jornalista, estudar na Casper Libero. Nossa, que eu assisti A Próxima Vítima, achava linda aquela escadaria. Eu falei, nossa, eu quero estudar lá, que não sei o quê. Ela falou, tá, mas agora você não tem dinheiro, que você trabalha de telemarketing. Eu falei, é verdade. Então faz administração, que aí depois você se formar, você faz o que você quiser. Ah, tá bom. Daí comecei na Zumbi dos Palmares, que, nossa, foi ali que eu aprendi a beber de verdade, foi ali que eu aprendi muita coisa do que eu sei Achei que hoje. ele fosse falar que ele aprendeu. Nossa, a administração As foi incrível. as matérias, né? Aprendi Tá coisas aqui. ótimas e dali fluiu. Gente, Nossa, Eu- olha, você, cara, gente, bem que você fala, não eu posso ir pro fui Big no Brother, bar, vai ser eu cancelado. fui no bar da faculdade, eu acho que no último semestre. Imagina, que eu fui no todo bar. dia. Isso. Hoje a gente trabalha do lado do bar da faculdade. Só vejo E gente lá. quarta-feira, hoje, a hora que a gente sobe pra tomar um lanche, Tá mais cheio que a a gente sala. não consegue passar pela calçada. Não, eu fui no bar da faculdade no último semestre, porque assim, eu já era velha. Eu era a. Não fala assim, velho. Não, mas eu era a tiazinha da sala, praticamente. Na minha sala, se bem que na minha sala eram pessoas mais velhas. Era à noite, faculdade particular à noite, e sempre dá um pessoal mais velho, um pessoal que já trabalha. Então, assim, eu trabalhava jornada integral. Eu morava no fundão da Zona Sul. Nossa. Então, assim, eu tinha que pegar o ônibus 10 para 5 da manhã, senão não conseguia chegar no meu trabalho Sim. na hora. Então, 10 para 5 da manhã, eu chegava em casa meia-noite e meia, quase 1h da manhã. Então, Era 10 para 5 de o novo. dia que eu tinha uma folga, eu ia para casa dormir, gente. É. Claro. Com Só certeza. você sabe da rotina que Com era. certeza. Entendeu? Eu ia dormir. Minha mãe mesmo fala, você nem ia no bar, você vinha para casa dormir, entendeu? E não ia mesmo, porque não aguenta. Aí, no último semestre, já com a vida mais ganha, Sim. tudo um pouco mais tranquilo. Aí eu fui algumas vezes no bar, entendeu? Algumas, Algumas vezes no bar. E aí eu Só coloquei na balança, e daí é o seguinte, meu salário fez assim, mas eu posso falar, minha qualidade de vida fez isso. Porque vamos colocar um exemplo, se eu ganhasse R$500, eu tinha dinheiro o mês inteiro. Porque eu tinha aquilo, eu tinha que saber administrar aquilo. Eu ganhava muito mais que isso e uma semana depois já não tinha mais nada. E aí eu aprendi a administrar. Porque você sabia que no mês que vem o dinheiro tava lá. Exato. E assim, comecei a administrar muito mais minhas coisas. Para minha família foi um caos na época. Eu saí do banco, larguei, eu pedi as contas, não fui nem mandado embora, eu pedi as contas. Abri mão dos meus benefícios para viver de dança, para viver de... Nossa, sua família deve ter surtado no primeiro. Vocês dois Da não, acho arte. que não. Na Não. verdade, quando você já tá no caminho, é normal. É. Mas ainda você, às vezes, ouve um outro. Não 100% da família, mas às vezes, tipo... Você vai trabalhar, tipo, com isso? Ou você trabalha com o quê? Como você Eduardo, trabalha? mas... Com que Tá, você mas trabalha? o que você trabalha? Mas você trabalha com Tá, o quê? mas a aula de dança é o quê? É. Não trabalho? Lógico É o que quê? é. Entendeu? Então, tipo,
a gente às vezes Como a não precisa pessoa falar, leva mas como olha. hobby isso, ela não Isso. encara que uma pessoa pode trabalhar, viver disso. E às né? vezes Eu até tive ganha isso, sim. melhor do que quem trabalha CLT. Ah, mas com Só um certeza. E eu aviso, tá, tive gente? isso por muitos anos, inclusive, né? E eu acreditava que realmente era isso. Por que eu vou parar de trabalhar de carteira assinada, ter benefícios Uhum. e ganhar muito mais para É, trabalhar? eu vivendo do meu amadureci a ideia 2 anos. De 2019, eu fui conseguir sair da CLT em junho de 2021. Foi quando eu consegui sair, de fato. Porque eu não aguentava Porque é um mais, eu não processo. aguentava mais. É. Mas eu tinha que. Eu sou sozinha. Sou eu comigo mesmo. Então, eu tinha que fazer de um jeito que desse certo. Contornar as coisas. Graças a Deus tá dando, E assim, entendeu? quando nós começamos, eu não tinha... Eu, na realidade, eu comecei como assistente deles, né? E para as aulas de gafieira, daí assistente, sempre, o menino sempre faltava, era escasso, daí eu ajudava e ia aprendendo. E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho com ele referente aos shows e mesmo assim continuando sendo assistente. Até que em 2016 eu ganhei um concurso aqui em São Paulo chamado Passista de Ouro, que na época, até hoje, é quando você é eleito o melhor passista através de um concurso, uma competição com outros candidatos. E aí o nosso nome ficou mais forte, daí a gente começou a trabalhar com workshop de ouro. E aí esse workshop de ouro, ele ficava com as meninas e eu ficava com os meninos. Mas mesmo assim, eu era muito pé atrás, porque eu achava que eu não tinha didática, eu não tinha firmeza para poder passar um conhecimento para alguém. Porém, foi um trabalho de formiguinha, até que, acho que outubro ou novembro de 2016, iniciamos o Método MP. Era Novembro. nessa pergunta que eu ia Novembro. chegar. Iniciamos No método o MP. Método MP. Como que Isso. surgiu, né? Surgiu com nós dois no Centro Cultural. E uma fala sua, porque na verdade não foi nada planejado. A gente tava dando uma aula, Sim. a nossa gravação era muito engraçada, era selfie. Um dando aula lá e o outro aqui assim, filmando a pessoa, Exato. dançando, tipo, Totalmente nada com nada. amador. Qualquer nota. Até que uma nota. pessoa perguntou, aí qual que é o nome disso Ele, aí? eu vou subir a hashtag. Foi a que Método hashtag? MP. Aí ele não curtiu na época. E eu Ele nem falou, tinha entendido "Não." primeiro. Eu falei, mas o que tem a ver método MP? O que é? Fala, explica, pra poder entender. Eu falei, metodologia Marcos Prado, porque você não trouxe a metodologia da dança de salão, que é uma metodologia de fácil entendimento para o samba no pé. Sim. Então, não tem por que carregar um outro nome. Ele, não, mas a gente trabalha junto. Eu falei, Seu não, nome mas isso aí, neutro. fica tranquilo, que aqui, graças a Deus, não existe essa vaidade. O que a gente tem que dar a César o que é de César. Método MP, método Marcos Prado. E aí começamos a subir os vídeos aleatoriamente. Na época não tínhamos Instagram, apenas Facebook. E aí começamos a subir hashtag. No Facebook, hashtag nem pega. Aí, beleza. Mas Fomos, era só pra colocar, era né? só pra colocar, pra falar que tinha um nome. Aí começamos esse processo. Daí você pode continuar daí. E começou, postagem atrás de postagem. E ele, depois de um tempo, falou: não, você tem que ter como se, tipo assim, Um slogan. Um slogan. Fora a logomarca, a gente não tinha ainda, mas um slogan. Tá, mas o que? De repente ele parado. E eu, para de pensar nisso, daqui a pouco vem e tal. Para de ficar. Mas ele mesmo assim ficou assim, parado, sabe? Esse um doido pensando assim, do lado dele. Já sei. Eu já sabe o quê, meu? Já tava em aula, não sabia nem do que ele tava falando, ele tava voltando no assunto. Achei um slogan que é incrível. Nossa, vai, fala. Aí eu já, tipo, vai falar qualquer coisa, eu não vou gostar. Aprimorar é o lema. Eu, por um segundo, nossa, é verdade, né? Ninguém fala aprimorar. O pessoal fala sempre aprender, ensinar. É porque a gente pensa numa agregar. palavra diferente, É. né? Para não estar no E convencional. pra soar diferente e Exato. pegar também. Que não era uma palavra que você ouve hoje, a gente ouve muitas. É um recado, tá? É um recado. A gente ouve muitas pessoas usando aprimorar. estou Páginas aprimorando, vem famosas. aprimorar. Páginas famosas. Pessoas que no não falaram, Instagram. então, copiar nada o se cria, coleguinha. tudo se copia. É incrível, tem que Páginas copiar mesmo. famosas A no gente Instagram aplaude. estão usando aprimorar. Isso. Cuidado, hein, gente? Cuidado, viu? Que pode Cuidado, chegar hein, pessoal? uma multinha. Mentira. Então, tipo. Não, mas vocês têm que defender mesmo. Não, mas porque Vocês senão... têm que defender a marca, o slogan. Sim. Tem que Já defender tudo. É de vocês. Então, exatamente isso. Surgiu assim, tudo muito do nada. Nada Mas foi também planejadinho. tem aquela contrapartida, né? Eu tinha um quadro no Instagram que chamava Na Hora do Café. Ele é meu ainda, às vezes eu faço, mas ele era frequente. E começaram a me copiar. Aí eu fiquei puta! Claro. Filho da mãe, olha lá, que não está me copiando. Falei pro Carlos, que é meu mentor, né? Meu professor de Direito Previdenciário e meu mentor. Olha lá, Carlos, sacanagem, estão me copiando. Ele, fica feliz se estão te copiando, é Exato. porque você tá fazendo certo. Exato. Tá dando Exato. certo, não é?
Exatamente. Então, assim, tem os prós e os contras, Exato. né? Exato. Eu tive um vídeo meu que viralizou no TikTok, mas foi só um também. Foi 600 e poucos mil visualizações. A maioria era hate. Assim, 90%, Ah, 95% era hate. Ah, E eu agradeci todas essas pessoas. é. Obrigada, obrigada, E tem obrigada. que ser assim. não, Tem que ser assim. Porque hoje A o Kátia- hate dá engajamento. Tá te Claro. pra engajando. caramba. Entendeu? O Eu não hate dá sabia engajamento. disso. Dá. Oxe. Percebi isso nos últimos tempos atrás. E aí essas postagens foram chegando, fazendo postagem todo dia, todo dia, todo dia. Foi aumentando, aumentando, aumentando. É, porque nós Fazíamos- chegamos lá no Centro Cultural. Hoje a gente determina um horário, mas antes Sim. nós chegávamos lá 11 horas da E manhã. saía 10 Muitas quando vezes fechava. 10 horas da manhã e saímos às 10 Às da 10, noite. quando fecha. Nossa, gente, o segurança do Centro Cultural não aguentava mais olhar na nossa cara. Como você É falou que- do croissant, a Inteiro. gente basicamente dividia um croissant e às vezes um refri, alguma coisa, quando tinha possibilidade, porque ficava o dia todo lá e a gente tinha que fazer dinheiro também. Então a gente não ficava gastando. Porque paramos com as aulas de dança de salão e ficamos só com samba no pé. Porque estava consumindo o nosso tempo integral. Então a gente tinha que consumir aquilo. Então não adianta a gente gastar. E era um dinheiro que era para dividir em dois. Que não era quanto muito, tá, o mais valor. Sim. E para você ter uma noção. Então, olha como a nossa cabeça era amadora. Era um aluno para Para dois dois professores. Aí o aluno A gente não pagava. tinha essa visão, não. São os dois professores, cada um. Não. É, não amadureceu até hoje, né? Porque eu vou te Às já vezes do ainda mesmo é. jeito. Às vezes ainda tem. Continua. Mas o aluno Parece que não cortou esse pagava como? R$50. É. Aí você fala R$50 para 2 pessoas? É Não é complicado. nada. Aí você divide o coração E e a pessoa ri. assim, vocês plantaram aquela questão assim, né? Hoje, quem trabalha com rede social, porque querendo ou não, foi a rede social que Aumentou. deu a expressão para Sim. vocês, Sim. do trabalho de vocês. E quem trabalha com rede social, a gente sabe, eu, por exemplo, novamente dando um exemplo meu, eu ouço aqui nos bastidores que se eu tivesse continuado com Na Hora do Café, hoje talvez eu seria o maior nome de direito falando na rede social. Sim. E eu perdi essa chance. Perdi. E aí agora eu tô trabalhando de novo para fortalecer novamente o meu nome falando de direito, como eu falo lá nas minhas redes sociais. Mas a gente sabe que se você tiver disciplina e constância, você chega uma hora que você tem a expressão que você quer. Se você tiver um bom produto, se você tiver uma boa fala, se você tiver vendendo bem, Se né, vai fazer aquilo um que bom você marketing. fazendo um bom marketing, você vai estourar. Em como? Porque hoje assim, gente, eles dão aula para Sabrina Sato, entendeu? Para Milady Sim. Mihaly, é Sim, Mihaly, né? sim. Então assim, várias rainhas de bateria, várias carnaval. passistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, eles já foram para a França, eles vão dar aula na Austrália, nos Estados Unidos. Então assim, o negócio ficou deste tamanho. Cresceu mesmo. Aonde foi o. É aqui, o boom. Onde foi o. Aconteceu. 2019, quando Quando uma você amiga já- nossa, Ana Ruda, nem era amiga na época, ela morava na Finlândia, ela veio fazer uma aula com a gente. E aí ela fez uma aula e tal, gostou muito do nosso trabalho. Na semana seguinte, nós não sabíamos, ela organiza uma excursão que traz gringas para o Carnaval do Rio de Janeiro, para desfilar e fazer aulas e tal. Ela falou, vocês gostariam de dar aula pro meu grupo? Aí eu falei, como seria? Daí ela explicou assim, assado. Eu falei, vamos. Sem pretensão nenhuma, era a primeira vez que nós estávamos pisando no Rio de Janeiro para dar aula para um grupo de gringos. E aí, beleza, fomos lá, chegamos nós dois, e assim, as gringas já olhando assim pra gente, e assim, Vinícius, que esse povo tá olhando pra nossa cara? Oxe, já vai começar a currar, eu vou começar a dar um baile aqui nesse povo. Não que- pensa assim, Não. olhar e falar, nossa, que Não, lindos. mas o olhar era aqui, elas ficavam um olhar Não diferente. dava pra entender o que Não era, sabe? Mas dava. não era uma coisa agradável pra gente de início. Não era cubista. Era Não era assustador. cubista. Era assustador, duvidoso. Beleza, e daí nós começamos a dar aula, e daí começou o síndico do condomínio, que era um condomínio enorme lá no Rio de Janeiro, começou toda hora a ir lá no salão de festa falando com a Ana Ruda.
E eu olhando pra ele, falei, Vinícius, tá acontecendo alguma coisa. Tá E a acontecendo gente não alguma sabia o que coisa. estava acontecendo. Aí eu Estávamos falei, dando aula. e ele tava todo empolgado, né? Nossa, ele gritando, 5, 6, 7, Claro. Sim, que sabe. Aí eu falei, o quê? Deixa eu encostar aqui. Encostei atrás da porta. Depois a gente foi ver. Ela, meninas, vocês têm mais espaço? Vocês têm alguma Horário? coisa agora? Eu falei, não, a gente tá de boa. Ah, tá, porque tá dando uma confusão lá na portaria. Por quê? Porque descobriram que vocês estão aqui. Tem um monte de gente na Olha portaria só. querendo fazer aula com vocês. Descobriram que a menina postou, fez a postagem de como tinha sido a aula mais cedo. 3 horas depois, que é a hora que ia ficar livre, a porta do condomínio tinha Tinha várias mais de pessoas. 60 pessoas na porta do Tinha uns condomínio gringos, querendo olha. não cabia fazer tudo aula. isso. E a gente nunca tinha ido pro Rio de Janeiro dar aula. E aí vai pra rua, e onde que a gente fica? Dois, aí, com esse monte de gringo. Eu falei, e agora a gente vai pra E onde aí com esse teve povo? que sair mesmo. Ó, acabou a aula, teve que sair, a gente foi lá na portaria conversar com as pessoas pra não parecer uma coisa tipo. Uma menina conhecia uma academia, ligou pro cara e falou, ai, tá aí uns professores de São Paulo, pode vir pra cá que tem espaço. Aí a gente realocou 12 Ubers. 12 Ubers, Nossa. saiu Foi dividindo o povo. Foi chegando o Uber lá na academia, a gente aqui, o que tá acontecendo? Teve gente que foi de ônibus, que tinha gente a carro, que era do Rio também, mas o povo de fora chamaram 12 Ubers pra chegar até. Eu falei, não vai dar em nada, pessoal. E o povo, ó, você... e nosso Uber foi o último a chegar. É, A gente vai estar esperando vocês lá, pelo amor de vocês Deus. vão mesmo, né? Vocês vão mesmo. Não, a gente vai, a gente assim. E a gente sem entender. Falei, o que tá acontecendo? Onde aconteceu isso que a gente se Qual foi o perdeu? momento que isso explodiu que a E gente. aí? É, onde foi o boom, né? Depois É. disso, começou a porteira. Aí abriu a porteira. Que aí foi a nossa primeira viagem para a Europa, primeira tour para a Europa. E aí, com certeza, desencadearam outras coisas, outros trabalhos. Daí vieram mais artistas. Que na época também a primeira artista que nós trabalhamos, que ajudou a dar muita visibilidade pra gente, foi a Erika Januza, rainha de bateria da Viradouro. Na época ela era musa na escola de samba Vai Vai. E aí ela começou a fazer Que ela um dança muito. trabalho de aula com a gente. bem Foi muito também. intenso. Foi. Ela se dedicou demais. Então as pessoas viram a melhora nela. Como ela dançava e como ela estava Virou a evolução em dançando. tão pouco tempo, né? Foi muito rápido. E aí Uhum. foi todo esse trabalho. Daí depois... Nós éramos ainda, nessa época, já éramos em 5 professores. É. Isso. Já tinha muito Tinham trabalho. 2 meninos, né? Isso, nós éramos em Sim. 5 professores. Já tinha bastante Quando trabalho. eu fui lá no aulão, tinha esses 2 meninos. você o foi- magrinho. Isso. Então, O Edu e nossa o Edu- senhora. Eu tinha certeza. Faz tempo. Se foi na época que nós tínhamos, em média, entre 80 e 110 pessoas. É. Que na época a gente separava quem não, que naquela época não podia. era Quem não sabia nada, iniciante, isso. e quem já era intermediário. Exatamente. E eu acho Isso. que você não tava no dia. A Mari tava. No dia que Não ela foi, acho. Só se ela não foi nesse dia. Eu acho que ela não tava, eu não me lembro. Eu ela não já me tava lembro. no time. Porque só já se tava. algum dia Não, Só ela foi já no- tava, mas ela não estava se no no dia. teve algum Eu tenho evento- foto com vocês dois. Eu tirei uma com você e uma separados, né? Aham. É porque era difícil juntar, né? É, Quando acaba a aula- exatamente. Tinha os outros professores, provavelmente estávamos todos lá. É, só se for Não, uma olha, foto que eu não eu lembro. não me lembro, porque assim, eu sou muito observadora nesse aspecto. E eu conhecia você já, É. entendeu? Se ela tivesse algum É, evento porque no geralmente, dia... porque era Onde muito você difícil. tá? Nem sua cara de pau. Você Não tava na sei, aula. eu só sei que eu fui paga. Que bom, né? Era sem vergonha. Eu acho que eu fui E falando nisso, Eu o nunca deixou de primeiro me pagar, vídeo eu acho que que foi isso. viralizou foi esse que você viu. Que foram deles na praia. Na praia no das... Rio de Meu, Janeiro, aquele Praia filme do lá, eu Leme. vejo Praia até... do Leme. Aquele vídeo eu vejo até Na hoje, eu fico praia assim, do ó. Todo Leme foi dia uma coisa 13 muito de louca. outubro ele volta. Ele volta Cara, muito olha, forte. de verdade, No Face eu ele chegou a danço, 13 eu milhões. danço, eu sei sambar, eu danço, eu faço aula de fit dance, inclusive meu professor já foi entrevistado aqui. Eu danço, eu sou uma gordinha que dança, que leva bem. Óbvio que eu não tenho um nível assim, entendeu? E eu não consigo dançar junto, gente. Eu até danço ali, aquele pagodinho ali, né? Tchica, 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 tchica. Mas assim, Você é muito independente, né? É, eu a tinha um dança namorado mais- que falava isso. a Falava, dança mais você é muito solta. independente, você não É. gosta de ninguém te precisa pegando. ser A dança mais independente. solta. Você não É. gosta de ser conduzida, né? Mas eu sou apaixonada, gente. Quando eu vejo um casal dançando samba rock, eu fico olhando ali, eu falo, eu quero. Mas isso também é muito da. A gente sempre fala sobre isso, porque não é só você, tá? Não é só você. Não se sinta só. Várias pessoas falam isso. Ai, mas eu prefiro uma dança mais independente, mais solta. É a técnica. A técnica tem que te envolver. Pra você poder entender que todo mundo pode dançar de qualquer jeito, E sozinho. a dança eu de salão, imagino. e a dança de salão é uma coisa que não é combinada. Eu vou fazer aquele passo agora. É conduzido. E Então você tem que deixar. Tanto que tem um vídeo nosso também que ela dança vendada.
E tem um Nossa, que eu danço vendado, que é Tipo, pior tá ainda. É, o da vendada eu A já vi, gente já. tá precisando E pra mim ainda é refazer pior, esse porque vídeo sou eu porque que conduzo. ficou Então, no Facebook. eu vendado ainda é pior do que ela. Que ela é ruim, Que mas você eu conduz. conduzo. Não, É. ela não há possibilidade dela me conduzir. Apesar que hoje em dia, né? Deixa pra lá. Não, E muita gente acha que todas as vezes que a gente vai dançar gafieira, tem uma coreografia montada. Eu nem Não tenho tem. cabeça pra isso, gente. Eu tenho 3 filhos. E vocês, Eu tenho muita coisa pra pensar, não dá pra pelo decorar menos toda hora. o que transparece, vocês são muito unidos. Sim. Somos. Muito Temos que unidos, ser. assim, porque trabalhar junto. E vocês trabalham junto, vocês saem juntos, Você né? não tem Convive noção junto. como foi a nossa tour na Europa, o último. Você não 20 tem noção. Quer dizer, 20 Pra brigar, dias a gente só briga nós 3 junto. juntos. Não, 20 teve mais dias ainda. só Tudo a nós. gente faz junto. É. E os outros dias com Com mais outras pessoas, pessoas. isso. Mas assim, foram 20 dias, a gente só convivia 2, 3 horas com as pessoas. O resto, a gente convivia só a gente. o Ah, mas tempo eu acho todo. que isso é mérito de pai e mãe, né? Se um fica doente, Isso. todo mundo E fica. aí, se- quando é, eu assim. decidia querer descansar, ele vinha com uma piada, ela acordava e ela. Não sei o que, entendeu? Que aí também fica difícil. Tem que colocar eles no eixo, mas não dá. É difícil. Aí um que. As pessoas Mas vão eu era entender o. o quê? Mas eu Nós era o somos- Nós plus. somos. Eu era o plus da viagem. Enquanto eles dormiam, eu não parava de comer. Tava É, numa cidade. ele ficou ansioso nesse aspecto. Eu e o Vitor, a gente Nossa, basicamente perdeu o imagina. sono, assim. É. A gente ficou muito de demorar pra A dormir. gente dançava no corredor, a gente ria. Eu no acho, corredor do mas hotel. eu acho que é muito louco, né? Você. A gente também não ficava Vocês parado são, dentro vocês do hotel. são naturais de que bairro de São Paulo? Vocês nasceram em que localidade de São Zona Paulo? Sul, Vila Mariana, São Judas. São Judas ali naquela É, região. Zona Norte Nós também, Casa basicamente Verde. moramos na Vila Mariana por mais tempo, você ainda mora É. lá. Mas nós nascemos lá, mas Ali, nós naquele morávamos bairro. em outro bairro. Mas a gente nasceu ali na Zona Então, Sul. assim, eu acho que você mora, você tem uma vida difícil, você evolui, você cresce profissionalmente, e aí você realiza um primeiro sonho, Sim. né? Que assim, eu passei uma bad um tempo atrás porque eu queria. Meu sobrinho estava em Nova York e eu falei assim: ai meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? Eu vou, se Deus quiser. Mas eu acho que é muito louco você realizar um sonho deste tamanho. Nossa, é. Você levar, por exemplo, você levar a sua arte para o outro lado do mundo. É que essa parte nós pulamos. Mas ele fez isso com 17 anos. Ele Eu viajo começou desde 2005. a fazer isso aos 17 anos, uma oportunidade onde, para você ter uma ideia, a minha mãe não teve coragem de assinar o contrato para ele viajar por 11 meses para outro Nossa. país. Sendo menor de idade ainda, que eu completei Porque viajando. ele completou 18 anos, ele tá Depois, na tá escala, viajando. né? Um dia e meio depois. Nossa. Então, assim, ele começou já a fazer isso com 17 anos. Então, quando nós começamos a fazer, no caso, eles fizeram a primeira turnê em 2019, eu não fazia ainda. Então, até 2019, foram muitos anos de turnê, muitos Nossa, anos. muito. Né? Então, ele já fazia isso, mas Só não era o método não em era si, com o mas método. eu né? viajava. Era já. com os grupos brasileiros que iam para E Europa. vocês, pra hoje fazer- também vocês prestam serviço para escolas de samba, Sim. Também. eventualmente. Sim. Sim. Como, de repente, como chefe de aula, de repente, só workshops mesmo. Vai aqui, dá um workshop aqui. Aula de passista, depois- você tem uma aula isso. de passista, né? Eu recentemente me desliguei, né, de um trabalho de 3 anos na Barroca Zona Sul, mas eu já venho fazendo esse trabalho com aula de passistas desde quando o Marcos assumiu a aula de passistas do Vai Vai, Em 2019. em 2019. E aí, como eu voltei pro carnaval em 2017, que foi o boom mesmo, para quem não sabe, eu sou careca desde 2016 para 2017 por conta do carnaval, para ser Iaô numa menininha do Gantuá, no enredo do Vai Vai, e nunca mais consegui voltar a ser a pessoa Aliás, que eu era mas antes. é a figura, É a marca registrada. é a sua marca Sim, as registrada. pessoas passaram a me Eu conhecer olho dessa você, eu forma. falo assim, puta que pariu, né? Nós estamos em qualquer lugar. Não, vocês são do samba. Aí que eu olhei pra ela e reconheci. É. Vocês são Ela do é o samba. cartão de visita. Vocês, não, pessoal, É. vocês dois não são do samba? Aí ela aqui, são eles mesmos. Então ela fica. As ela vira pessoas com a referência. gente ainda ficam na dúvida. Quando É. ela tá Ela- perto, as pessoas Até têm a porque certeza. vocês são praticamente iguais. É a certeza. Aí fica assim, você não é aquela. Aí ela fica. E quando a gente quer ir pro pagode, passar por desapercebido? Ai, não tem- Não, gente, eu só quero tomar uma hoje. Ó. A gente vai ficar lá no fundo, de boa. Eu vou pegar os baldes, a gente vai ficar Qual que é a tranquilo. probabilidade? Aí, ó, ninguém vai pro banheiro. Tá, deu 5 minutos. Ela aqui, ó. Eu não Com o consigo. braço aqui, que não sei o quê. Daí vem o outro de lá. Eu falei, E aquele isso era pra negócio, ser dança, anônimo. dança aí, dança um pouquinho Ah, mais. dança dança direto. Sempre. esquece. E Isso assim, é em qualquer lugar. Como é que é? Você viu Mostra como, pra você mim. viu como eu dancei? Tá numa escola de samba. E aí, o que você achou?
tipo, de fato, eu não tava olhando aquela pessoa só. Você tá numa quadra de escola de samba, tem muita coisa pra Não, ver. você quer se divertir, você quer dançar, Entendeu? você quer beber, Mas você aí quer você ouvir tem, o samba. e aí Já você tem que trabalha ser com isso, educado. né, E tudo. não dá pra ser desse jeito. Eu já Não falo, dá pra olha, falar. eu não tô de folga. Tô de folga. Vamos Mas você curtir sempre junto? dá pinta, né? Todo lugar. Não, mas, samba de samba. mas assim, quando a pessoa chega e fala assim, ai, como que eu tô sambando? Ai, me ensina. Não, hoje eu tô de folga. Vamos sambar junto? Você samba do seu jeito, eu sambo do meu, tá bom? Mas você não vai me gongar, Não sei vai, o quê. gente, não eu sambo vai. aqui, ó, bonitinha, devagarinho. Mas hoje eu tô de folga. Sem Que signo ensinar. você é, Mari? Eu sou Libra. Libra, você? Virginiano. Você? Eu achei que o Pisciano. virginiano era ele. Mas- Nada. Pisciana, só que eu sou muito metódico em todos os sentidos, sabe? O mundo de Bob que o pisciano cria na cabeça eu não tenho. Né? Mas eles ficam me chamando de megamente. Porque eu penso muito. E eu Pintar de sempre. azul fica igual. Eu fico Mega Man. pensando Fica muito. igual. Eu tô Vamos aqui, tomar mas uma se eu pra tiver ele? 2 minutinhos, eu paro pra pensar já o que eu posso fazer pra mudar em alguma coisa. E às vezes o demorar pra desligar mesmo, do descansar é isso. Às vezes eu até quero descansar. Mas a mente tá Ele é processando. um robô. Ah, eu gosto. De Na descan- pan- Eu demoro pra desligar, mas quando eu desligo, eu. Então, na pandemia, se não fosse essa mente gigante, 2 semanas fiquei pensando pra ver como ia a começar. gente não teria Mas trabalhado. vocês se viraram muito. Inclusive, era um certeza. assunto que eu ia falar, tava aqui e a gente passou. Mas vocês se deram muito bem na E pandemia. tudo- Eu e acho que nós- foi. Eu Muito. acho que a pandemia elevou ainda mais. Eu não pra gosto de caramba. usar. Eu falei essa semana, eu não gosto de usar esse termo. Que a pandemia foi uma coisa muito negativa, né? Na vida, no mundo. Mas a gente não pode ser hipócrita. Claro. Foi negativa, mas nos ajudou muito. Obrigou a gente a fazer isso. Que a gente não tinha tempo pra dar aula online. E a gente tinha medo. Que a gente tinha muita aula presencial. A gente ficava, como que vai ser? Qual aplicativo que usa? A gente não tem laptop. Não tem computador, que só ouvia se falar que tem que ser por laptop. Tem que ser por um Tablet, computador. é. Tem que ser um tablet. E pra, E a gente pra vê que hoje gente tá dar nada a ver. aula de dança, o que a gente menos usa são esses aparelhos, porque eles cortam a pessoa no meio. Uhum. Exato. Então a gente precisava pensar como E que você a vê gente a vai perna ver. da pessoa, vê o Como a pé. gente vai ver o pé, a perna, a cabeça da pessoa? A gente ficava É, pensando nisso. E pro ele- meu segmento, eu não posso falar da pandemia também, porque pra gente do direito abriu a possibilidade de atender o Brasil inteiro. Sim. Sentado na Entendeu? sua casa. Eu trabalho Expandiu, home né? office. Como a gente ia em 5 países, não saía da cadeira. É. Mesma cadeira que eu tô aqui, assim, 5 países. Desligava. Só um. colocava- Tinha é. dia da E pandemia isso que daí- eram 8, 9 aulas por dia, cada dia. um. Cada um dentro do seu quarto, aqui, 8, 9 aulas por dia. E a gente tem um termo entre nós, Não, né? teve. Como que você tá hoje? Agora, vamos supor, por exemplo, agora, 11h40 da manhã. Aí um já fala assim, aí eu tô meia-noite. Porque já tô no limite. Já, tá, tipo, 5 da tarde, como que você tá agora? A sensação do meu corpo, já tô 1 da manhã. Então eu já sei que eu já tô no fim do fim. Tanto Então E é. aí quando a a gente gente se comunica começa- assim. A gente começa saber se tá também a cansado ou diminuir não. a nossa frequência aí tá. Aí vai ali tomar uma água, um outro fica com a aluna do outro, pra gente também Tanto é que circular essa na energia. pandemia de sábado a gente se juntava, falava, ó, vamos dar um workshop. E depois eu não quero saber. E a live de domingo? Churrasco. Toda live. Começava churrasco. Nossa, começava churrasco, às vezes, 11 horas da noite do sábado. Terminava o workshop pra Austrália, que a gente fazia era muito praticamente tarde. todo sábado. É. Aí começava churrasco, era 8 horas da manhã, a gente ia dormir Indo dormir. pra dar um Workshop, live a live. 1 da tarde no domingo. E 1 da tarde no domingo a gente tava ali, todo mundo em pé. Firme. Depois do churrasco. Aquele no vídeo que sábado provavelmente todo de você viu. pandemia. Que estamos de camiseta vermelha, que foi um vídeo que viralizou muito na garagem de casa. Era isso. A gente virado Tava todo de mundo churrasco, de ressacado. comer. Eu, nossa, Você e o Edu. eu tava esperando. Você é o pior, pelo jeito, né? Você é o pior. Nossa, eu falo, o que vocês têm que Nessa inventar atual xingando formação, só Só ele ele bebe. bebe. Então, ele ficava. E hoje tá mais vocês. Vocês têm mais pessoas também? Só nós Só três. Só, Só só vocês. vocês três. Só vocês. Sim, só Então, vocês. tipo, tá bem corrido também. E a próxima viagem que vocês vão pra quando e pra onde? Então, tem algumas propostas, né? Que a gente não pode ainda ficar falando, porque também são propostas só e a gente não. Mas essa viagem que vai acontecer agora em outubro da Austrália é uma viagem que era pra ter acontecido em 2019. Aí vão, não vai dar certo, vamos tentar 2020. Veio a pandemia, falou, fica quietinho no seu canto aí que você não vai pra lugar nenhum. Então a gente ficou. É. Então ela tá vindo agora. Tipo, Uhum. tem gente que tá comemorando aniversário de 15 anos agora. Era pra ter feito na pandemia, é a mesma coisa. Uma viagem que era pra ter sido lá atrás, tá sendo só agora. Você fala, nossa, mas tanto tempo assim, gente, burocracia. O país lá é muito rígido, tem inúmeras coisas, você não pode ir com uma vírgula a menos que não dá certo. Ponto. E tem que fazer tudo certo. Quantos testes de Covid vocês fizeram? Não, né, pra essa pra última isso não. turnê, não. Nem não, tô precisou. falando agora Não na fizemos. pandemia. Na Não, pandemia, nós por não Quanto é que a vocês gente porque trabalharem. Nós não ficamos A gente não muito ficou muito- fora. Ah, não É, ficaram só muito fora. online. Não, não. Ah, A gente entendi. Nós ficamos mais online. A gente, entre voltou, a gente nós. foi agora, É, 22 só que a gente foi.
2022, no final do ano, que a gente foi pra fora. E já tava tudo melhor, digamos mais assim. E a tranquilo. gente, como não E tinha, a gente já tava não vacinado. tinha nenhum sintoma aparente, Exato. nós estávamos Na vacinados, verdade, então... Basicamente, digamos que a Mari não pegou. Teoricamente, ela não pegou. teoricamente não. não tive Teoricamente não. Não que eu Chegou saiba. a ficar estranha, deitada, mas nada que fez teste e apareceu. É. Eu cheguei a pegar, o Vitor também pegou. E em tempos diferentes, que também foi bom. Não, você uma Porque, semana depois. eu de peguei você. quando eu tava ficando bom, ele pimba. E, pegou. inclusive, eu fiquei 4 dias cuidando dele, basicamente, porque minha mãe e minha avó Sim. são hipertensas e tal, e nós ficamos com bastante receio. E eu queria E eu fui- comer, E traz eu fui pra bolacha. cuidar. Então, traz elas minhas faziam, coisas. elas faziam comida, eu pegava e levava pra ele. Minha mãe, Vocês "Você foram é criados louca." pela mãe e pela avó. Sim. Sim, nós também, né? Antes dos nossos pais se separarem também, né? Nós tivemos essa criação integral, mas nós temos uma família muito grande, né? Então, nós temos muitas tias, nós temos Muitos Eu vi primos. quem decide as Nós coisas era a tia. A família é vasta. Então nós somos hoje ele mora com a minha mãe e com a minha avó. Então, eu fiquei com bastante receio. E aí minha mãe, não, você não vai sair de casa, tem as crianças e tal, você não vai sair de casa para cuidar. Eu falei, pelo menos se eu pegar, porque na época que ele pegou, tava já meio que voltando a abrir as coisas, na Sim, primeira sim. fase. E aí eu fui. E as pra- amigas? Eu mandei pra minha mãe, balada. e meu filho pra Minas Gerais. Não, eu fui casa pra da minha irmã. balada, eu fui pra balada, fui pra festa de aniversário. As amigas, mas você vai visitar seu irmão e tá com Nossa. Covid. Ai, mas você vai visitar seu irmão, você tá com Covid. Eu falei, tô saindo com vocês. Se eu pegar do meu irmão, pelo menos eu sei onde foi. Porque eu tô saindo com vocês, eu não vou saber. Então eu tava fazendo tudo. E aí eu eu fui peguei pra indo- lá, pra minha mãe e minha avó não terem esse contato Sim. direto com ele. E aí eu ficava lá alimentando ele de bolacha recheada e Pão de coco da padaria pão que eu de gostava, coco. pão de Eu, queijo. eu que fazia o motoboy dele, então elas faziam as comidas dentro de casa, até pro Vitor também poder trabalhar com as alunas fora, né? E eu dava aula mesmo assim, viu? E ele trancado E dentro quantas do quarto. Eu alunas dava vocês aula têm hoje? Com Covid. Nossa. Todo Pra, mundo pergunta. pra quantas pessoas Não vocês tem. já deram aula? Todo mundo Nossa. pergunta. Olha, Nossa. posso falar, mais de Só o workshop? 2.500 pessoas. Mas Fácil. é muito mais. Muito É. mais. Porque Fácil. É tem- muita gente. Porque a Fácil. gente já Muito. chegou a ter um dia em workshop, sei lá, nós estávamos em 5 ainda, um dia de workshop, 2 horários, sei lá, 300 pessoas. Tipo, e era no sindicato, uma quadra É, de... então Ah, a no gente- sindicato ali dos metroviários, Isso. não era? Ali Eu no É. fazia Tatuapé, dois não é? turnos. Eu acho muito Era muita difícil gente, né? contabilizar. Ah, tá vendo? Eu acompanho vocês, É, olha claro. só. É, não Nem- Eu acho nem tem muito como. difícil contabilizar quanto nós já tivemos e quanto nós temos hoje. Até porque também é muito rotativo. É, Mas se muito for- rotativo, mas muito. dá pra falar que foi mais de 2.500. Fácil, Mas fácil. Eu muito. vou fazer aula com vocês. Por favor, Por aguardamos favor, né? você. O aulão tá uma delícia. Não, eu vou ver se eu consigo ir E no o- aula. e tem É que que pa- segunda-feira eu faço natação, que é o meu amor. Mas você vai ter que colocar no podcast, todo mundo tem que ver. Entendeu? Você vai ter que colocar Não, a no, gente na sua coloca, rede. tem problema. Isso. Tenho problema quero que com todo isso, mundo entendeu? veja. Eu sou a pessoa mais cara de pau que você vai conhecer na Natação é uma atividade de grande impacto, né? Então, Eu amo provavelmente na natação, segunda cara. você não vai estar muito disposta, porque o aulão é bem puxadinho. Ah, mas aí a gente pode fazer. Você Eu posso reveza, trocar faz um dia, eu natação posso de fazer manhã. quarta e reveza. sexta natação. É. Nessa semana Legal. eu marco quarta e sexta e faço Isso, segunda-feira. perfeito. É olha, sobre olha, isso. Você fechou. que lute, porque a gente tá lutando também. Vambora. É, perfeito. Então, assim, gente, ó. Eu queria agradecer imensamente. A gente tem um tempo aqui, como eu falei para vocês, nós somos um projeto bebê que está começando a engatinhar, entendeu? A gente está assim. Então, nossos convidados são nossos colaboradores aqui com as nossas fraldas, com o nosso leitinho, entendeu? E eu queria muito, mas assim, de verdade, do fundo do meu coração, agradecer a presença de vocês. A gente tem, como eu falei, um tempo limitado aqui, não pode, ficaria aqui muito mais tempo, porque aqui na minha cabeça tem um monte de coisa ainda para perguntar. A gente volta. Não, volta, Isso, com tem a certeza, doutora pode Quando a Quando fazer. doutora É, estiver melhor, No nós dia que a Dani voltaremos. voltar, que ela vai Isso. voltar logo, graças a certeza. Deus, Vai né? sim. Novamente falando, a doutora Daniela está afastada por uns episódios, ela vai ficar afastada por um tempo. Como eu fiquei lá no passado, gente, que eu tive um problema também de saúde, que eu precisei me afastar. Então, assim, a Dani vai se afastar por alguns episódios, mas não é nada sério, é só uma coisa que ela precisa pôr um pouco mais de atenção agora. E ela já volta, já ela tá aqui, vocês até vão ver ela pelas redes sociais, falando do podcast. Mas aqui apresentando, ela vai tirar um tempinho de folga, né? Para se cuidar. Então, assim, queria muito agradecer. E eu acho, assim, eu vendo a história de vocês, o direito é a minha dança.
né? Eu sou apaixonada por dança, mas o direito é a minha dança, colocando no exemplo de vocês. Sim. E eu vejo que, assim, vocês me mostram que é possível viver daquilo que ama fazer, é possível viver daquilo que se sonhou fazer. Às vezes você precisa dar uma andar um pouco mais do que você previu que andaria, né? Mas que... e principalmente trabalhar com aquilo que você ama, com gente que você gosta, com gente que tá junto com você pelo mesmo objetivo, eu acho que é a melhor coisa. E vocês deixam isso muito claro. Quem acompanha vocês deixam isso muito claro. E, além disso, uma coisa que eu não falei e eu vou colocar aqui, eles também devolvem para a sociedade o que eles ganham. Porque eles também fazem caridade, eles vão entregar cobertor na rua, eles vão entregar comida na rua. Inclusive, se vocês quiserem participar, se alguém quiser incentivar, entra nas redes sociais deles para poder colaborar. Sim. Então, assim, queria agradecer muito a presença de vocês, de verdade. Eu espero que eu não tenha falado nenhuma besteira, eu espero foi que eu não tenha maravilhoso. sido inconveniente em algum Não. momento. Já peço desculpas de antemão, mas assim, tô muito, muito, muito feliz. E aí abro para vocês se despedirem, deixar as redes sociais de vocês. Quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Isso aí. Primeiramente, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e fazer parte desse início de vocês. Como você falou, tá engateando, então a gente tá aí caminhando junto, que a gente também teve início e todos os dias, incansavelmente, estamos sempre aprendendo, crescendo e, enfim, tem muita coisa ainda pela frente. Doutora Dani, volte logo, por favor. A Marta não vai conseguir ficar muito tempo sem você aqui, não. Exatamente. Então, por favor, né? Seja, e o pessoal de casa também tá aguardando você. Quero mandar um beijo especial também para o vizinho, colega de vocês, nosso podcast que, no caso, o Método MP, inclusive, é padrinho, que é o Podpob. Elaine Simpatia e Fabilhosa, beijo pra vocês. E voltem em breve também, por favor. Beijo. Beijo. E agradecer a todos os nossos seguidores, fãs, familiares, amigos, as pessoas que simpatizam com o nosso trabalho. E falar uma coisa que é muito incrível, que eu não tinha parado pra pensar. Que um rapaz falou pra mim semana retrasada. Tem noção que vocês trabalham com arte? Quantas pessoas gostariam de trabalhar com isso? Então vocês levam isso para as pessoas. Então a gente, além de trabalhar com arte, a gente está levando alegria. A gente também está limpando o nosso organismo de repente de alguma coisa não tão boa. Quando a gente está numa aula, que quem ensina aprende 2 vezes. Então a gente também está ali limpando. A gente não está só ajudando quem está ali. Ah, o professor está ali sempre ajudando. Não, a gente também recebe muita ajuda. Existe essa troca do professor e do eu aluno. acho que quando você, por exemplo, no meu caso, né? Eu voltei faz 1 ano fazer natação e dançar. Eu faço aula 2 vezes por semana e natação 2 vezes por semana. Ela me curou. Curou os meus Exatamente. joelhos, a minha coluna, É isso. curou meu coração, É isso. entendeu? E eu acho que quando você olha para um aluno seu e vê ele evoluindo, e nada focado em estética, porque aqui a estética não é é a última né? parte, né? É o mental, Mas quando o você coração. vê que alguém tá sorrindo de novo por aquilo que você tá Não ali tem preço. ensinando, não É. tem preço, Não tem. entendeu? E então essa é a minha gratidão. Bora, vocês dois aí. Bom, eu sempre vou agradecer as pessoas que seguem a gente. Sempre vou agradecer o carinho, porque isso é muito mais visível, né? Do carinho que as pessoas têm por nós, pelo nosso trabalho, pela nossa história, por sempre acompanharem a nossa história, que isso é muito importante, né? E também sentirem que tem seres humanos comuns aqui, né? E também pensarem que todas as opções, tudo que vocês quiserem fazer, gente, vocês podem fazer. Tudo que Aqui, ó. vocês quiserem. Tem jeito. Tem. Tudo tem jeito. Basta Então, querer acreditar. não deixem de fazer o que vocês querem, ser quem vocês querem ser, por conta de outras pessoas, né? Ou por conta de outras situações. A gente tem que se reinventar sempre para que a nossa cabeça, né? A nossa mente, o nosso corpo esteja ativo. Então, se reinventar é muito importante. Vamos tomar muito cuidado com as doenças, né? Do momento, né? As doenças psicológicas, principalmente. Então, vamos nos exercitar. Ó, a doutora faz natação, faz dança. Vamos nos exercitar, fazer algo que a mente, né, esteja bem ocupada e fazer com que a vida flua com mais leveza, né? Eu quero agradecer muito, mandar um beijo para os meus filhos, porque se eu estou aqui hoje é por eles, é só por eles, Com né? certeza. Então não tem nenhum outro sentido, né?
vão assistir, que eles são pessoas que se sentem... Incentivo. Nossa, demais. Fãs número 1. Demais. Eles são Isso. meus fãs número 1 de verdade em tudo. Então, quero mandar um beijo pra eles. Filhos, amo vocês. E mandar um beijo pra nossa assessora que tá aqui falando com a gente, né? Cadê é a vocês? Cadê Já, vocês? já, vai é dar a uma minha- bronca. que é a minha filha mais velha, a Ayla, e ela já tá perguntando: olha, tá tudo bem aí? Tu não mandou nada, nenhuma informação? Filha, tá tudo bem. Estamos sendo muito bem recebidos e aqui tá maravilhoso. E muito obrigada pela recepção de vocês, tá? Vocês foram, assim, incríveis desde o começo, todos vocês. Muito obrigada. Eu agradeço muito. E Só Vitor? temos a agradecer, seguindo a palavra deles, Marcos e Damari. Como eu sempre falo nos meus posts, nos meus stories, seja prioridade em sua própria vida. Tudo tem jeito. Você pode fazer e ser o que você quiser. Isso é uma coisa que só você vai determinar. Não deixe a sociedade colocar barreiras, colocar placas no seu sonho. Não. E se alguém colocar, vai lá e quebre. Mostre que você é capaz. Até porque se tem um desejo, há uma vontade. Se há uma vontade, tem que ter determinação para fazer sim. Muito obrigado por nos permitir estar aqui. Quero agradecer também aos meus seguidores, aos seguidores que estão lá diariamente compartilhando, agradecendo, falando do nosso trabalho. Não é um trabalho do Victor Alonso, é um trabalho do Victor, do Marcos, da Mari, do Método MP. Então, só tenho a agradecer, porque é através disso que a nossa visibilidade, o nosso trabalho se expandiu. Então, uma troca. Eu pensei num primeiro momento em talvez trazer vocês dois e trazer a Mari em separado. Mas eu acho que num Já primeiro aceito. momento... Aceito, a gente sim. pode marcar. Com certeza. A gente Aceito. pode marcar, porque assim, como a gente tem um tempo limitado, eu falei, nossa, tem tanta coisa que eu quero falar, tem tanta coisa que eu quero fazer. E tem muita coisa que a gente deixou de o falar. Vitor A tá gente ali me quer ter um olhando, papo. o Vitor tá ali desesperado. Tipo assim, né? Tá tudo bem. Ele tá assim, eu tenho certeza que ele tá gostando, mas ele tá assim, acaba, pelo amor de Deus, entendeu? Porque ele vai ter um problemão depois pra Sim. resolver isso, entendeu? E aí depois a gente marca até pra fazer com a Mara, aí a gente vai falar de coisas mais... De mulher Um pra papo mulher. de mas- mulher, um papo né? de mulher pra mulher, entendeu? Até porque tem Certo. muita coisa E pra deixa se eu falar daí. uma coisa, Dani, me perdoa, eu te chamei de doutora todas as vezes, você quer morrer quando E a eu gente faço também. A gente isso. também. Nós E a também. gente também. E eu me Olha. toquei quando vocês falaram. Aí eu falei, gente, a Daniela vai me matar por causa disso. É Daniela, tá? Dani, é isso aí, Dani. Dani. Não tem doutor, ninguém falou isso. Perdão. Porque a gente é Falamos. advogada daqui pra fora. Aqui Isso. somos Marta e Daniela. Então, sua rede social. @Marcos com U, Prado.87. E do método. @Método MP. E aí vocês vão ter as informações lá, tá bom? E Mari. @Mari com Y, _Prado 2, Vitor. @Método MP. @método MP também. @Victor com Semudo, Alonso com dois L's e Z. Exatamente. Então, assim, ó, se vocês quiserem contratar, eu tenho certeza que eles têm muito Desculpa alunos. cortar, mas mas só eles- pra não passar a informação, é que o tiozinho ali, ele sempre esquece, não tem ponto, tá? É É @Victor Alonso, direto. É Insta. verdade. Mas aqui é o e-mail Sorry, dele. É o e-mail. É que eu sem tô ponto. entendendo. É. Victor com Semudo, Alonso com dois L's e Z. Isso, não tem ponto. Não Sorry. tem ponto. Então, ó, sigam eles nas redes sociais. É gostoso demais de ver. É gostoso de ver eles como profissionais e como pessoas, como irmãos. A união deles, que transparece, que é de fato uma coisa que é verdadeira. Entendeu? Então, assim, só tenho a agradecer de novo a vocês. Quem quiser contratar, entre em contato com o Marcos, principalmente, que é ele que faz a agenda. Ele é o Boss. ele é o chefe, entendeu? Mais ou menos, né? Mas é isso. Sigam a gente nas nossas redes sociais também. Tem Jeito Podcast. Se inscrevam no nosso canal, porque os vídeos são postados no YouTube, mas a gente faz toda a divulgação pelo Instagram. Então, ó, Dani, volta logo. E em homenagem aos filhos da Mari, um beijo pro meu, ó. Murilo, mamãe Murilo, um te beijo ama. nosso. Entendeu? A mamãe também tá aqui por você e pra você. Um beijo a todos. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima, Obrigado. gente.